estamos na nossa sexta aula de filosofia, onde nós estamos trabalhando pensamentos, né? Pensar sobre o pensamento, formas de pensar, certo? Nós temos uma criança aqui que está olhando aí no seu livro, supostamente, as lembranças do colégio, né? Porque o colégio, eu coloquei lembranças do colégio porque as lembranças elas fazem parte da nossa história. Será que você lembra o primeiro dia que você chegou no Colégio Presidente Médici, como foi a sua acolhida com os colegas, o que foi que você achou quando você chegou, você se sentiu bem no colégio? Foi fácil você chegar até a sua sala de aula? Então, e quais as outras lembranças que você tem da escola, que você estudou nas séries anteriores? Se você estudou aqui no Presidente Médici, já estudava aqui, que lembrança você tem das suas outras professoras, né? Então, as lembranças, elas fazem parte da nossa história. Nós temos aqui a criança que fez parte das nossas aulas, né? Faz parte das nossas aulas, que retrata bem essa imagem, as formas de pensamentos de faz de conta, as lembranças, os pensamentos preferidos, os pensamentos assustadores, né? Essa imagem de abertura do capítulo número 1 tem tudo a ver com a definição e os tipos de pensamentos, certo? Então, reforçando mais uma vez sobre os pensamentos na página 292, temos tantos pensamentos, né? Na realidade, na página 190, temos tantos pensamentos, uns bons, outros nem tantos, mas temos, né, com toda certeza, temos aqueles que nós gostamos mais, que nós chamamos de pensamentos. Quais são os tipos de pensamentos que nós gostamos mais? Será que são os pensamentos assustadores, os divertidos, ou são os pensamentos chamados preferidos? Então, os pensamentos, aqueles que nós mais gostamos, são os chamados pensamentos preferidos. Por que será que eles são chamados de pensamentos preferidos? Porque eles nos fazem sorrir, porque eles nos alegram, eles nos fazem lembrar de coisas que nos faz bem, né? Então, você já parou para pensar sobre os seus pensamentos preferidos? Você consegue se ver parado pensando, lembrando de determinada coisa, pensando em alguma coisa que você está sempre pensando ao todo tempo, que você pode considerar como seu pensamento preferido, porque você está sempre pensando nele? Já parou para pensar sobre ele? Se você tem pensamentos, se os seus tipos de pensamentos, independente dos preferidos, se você tem sempre pensamentos felizes ou você tem mais pensamentos tristes? Você já teve algum tipo de pensamento assustador que te causou medo? E os divertidos, que você fica pensando e lhe faz sorrir? São vários tipos de pensamentos. Aqui nós temos um tipo de pensamento diferente. Nós falamos também sobre os tipos de pensamentos diferentes. Vocês estão vendo aqui essas ovelhinhas? Todas essas que estão aqui são brancas, né? E todas estão indo para o mesmo lugar. Mas só uma ovelhinha, a pretinha, ela está com um pensamento diferente, porque quando uma ia para um lado, ela foi quando várias iam para um lado, uma única ovelhinha foi para o outro. Será que todas as pessoas que pensam iguais estão certas? Será que errado está só quem pensa diferente? Ou será que quem pensa diferente
tá certa e aquelas que estão tudo com o mesmo pensamento tá errado. Então, é por isso que nós temos que dar a oportunidade às pessoas de falarem, tá certo? De ouvir o diferente, os pensamentos diferentes. Então, vamos ver aqui essa mensagem que eu estou deixando. Então, não tenha medo de pensar diferente dos outros. Tenha medo de pensar igual e descobrir que estão todos errados. Então, você não pode perder a oportunidade de expressar o seu pensamento, porque muitas vezes a sua forma de pensar, como dessa ovelhinha, é diferente dos outros, mas você pode estar certo. E quem está pensando, todo mundo pensando igual, como as ovelhinhas brancas da imagem, pode estar pensando diferente. Então, não tenha medo de expressar os seus pensamentos. De pensar igual não quer dizer que você está pensando errado, não. Você que pensa diferente está errado, não. Certo? Então, a mensagem fica aí. Não tenha medo de pensar diferente dos outros. Tenha medo de pensar igual e descobrir que todos estavam errados. Inclusive você, se for querer pensar igual a quem errou também. Certo? Então, se dê a oportunidade de ter os seus pensamentos. Na página 298, tem formas de pensar. Nós falamos sobre as lembranças, inclusive na matéria de história, né, porque é interdisciplinando, na filosofia a gente está falando de lembrança. História tem tudo a ver com as lembranças, né, que fazem parte das nossas histórias, que são tempos vividos, que nós já vivemos, né. Então, aqui nós temos os tipos de pensamento. Um castelo lembra o quê? O faz de conta. O mundo dos príncipes, das princesas, né, das bruxas, né. Então, faz de conta tem muito do usar a imaginação, né? A criatividade de você estar usando a sua imaginação. Então, na parte do capítulo 2, nessa página aqui em cima, tem assim: neste capítulo você aprendeu outras formas de pensar, que foi justamente as lembranças, os sonhos e o faz de conta. Mas outras formas de pensar, né? Então, as lembranças, os sonhos e os faz de conta. Nessa página aqui, na outra página 299, tem assim: você já pensou em algo que não existe no mundo imaginário? Você já pensou em alguma coisa, criou alguma coisa, um amigo imaginário, você já pensou? Em que foi que você pensou nessa coisa que não existe? Você pensou em quê? Já participou de alguma brincadeira relacionada com algo que não existe? Alguma coisa que foi criada, imaginada? Uma brincadeira que você teve que usar o seu faz de conta? Tipo, você ser um médico, você fez de conta que você foi um médico. Você fez de conta que fez um pirata. Fez de conta que foi um pirata numa brincadeira. Então, você está usando o quê? Sua imaginação para ser aquele personagem, incorporar um personagem. Na página 300, está falando de uma maneira diferente de pensar. Você já refletiu sobre pensamentos. Agora vamos descobrir uma maneira nova de se divertir e pensar, usando o faz de conta. Na própria internet vocês vão pesquisar, se tiver curiosidade, de descobrir várias formas de brincar usando a imaginação, usando o faz de conta, certo? Então, o faz de conta pode ser um jeito muito divertido de pensar e para brincar também, né? Porque você vai usar a sua imaginação, a sua criatividade, né? Podemos usar nosso pensamento para criar e inventar. Podemos perceber que o faz de conta é um jeito de pensar e que ajuda a você brincar e se divertir. Viu o que eu falei anteriormente, como tem tudo a ver? Eu mostrei em outra oportunidade uma mãe com um filho, com a filhinha, né, brincando
de super-herói, como se ela estivesse voando. No outro slide eu mostrei o menino sendo o cavaleiro e o pai era o cavalo na imaginação dele, no mundo imaginário dele, da imaginação dele, no mundo do faz de conta dele. Eu vou propor uma atividade também aqui no caderno de desenho que vocês podem fazer, usando essa música aí do Toquinho, certo? É um exemplo que podemos usar o nosso pensamento, o nosso faz de conta, a nossa imaginação. Você pode colocar no canal do YouTube a música Aquarela, aí vai aparecer a musiquinha e você vai desenhar conforme a letra da música. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, certo? Aí vai desenhar um sol. E com círculo ou ser reta, é fácil fazer um castelo. Então você vai acompanhando a música do Toquinho e vai usando duas folhinhas do caderno de vocês para ilustrar a música. Aí coloca atividade, casa, que você está fazendo em casa, coloca filosofia, aí coloca música Aquarela, né? Que eu vou saber que você está retratando através do desenho, usando a sua imaginação, fazendo o seu castelo, fazendo o sol, né? Com a descrição da música, mas usando a sua imaginação para criar, tá certo? Em cima da música. Na página 301, tem uma menina aí, uma mocinha, né? Falando o quê? Ela tá... você parou para pensar se a brincadeira de faz de conta muda ao longo do tempo? Será que as brincadeiras do faz de conta, elas mudam ao longo do tempo? Será que seus avós e seus bisavós, olha a história entrando novamente, gostavam de brincar de faz de conta? Possivelmente sim, né? Só que usavam outras formas de brincar, usavam outro tipo de faz de conta, porque o tempo era outro, a vivência deles era outra, certo? Com a ajuda de um familiar, entreviste uma pessoa idosa, pergunte quais eram suas brincadeiras de faz de conta preferida, peça a ela que as ensine, né? Que ensine você. Aí você vai registrar a resposta de quem você está pesquisando. Vocês já viram que a maioria das atividades você vai entrevistar uma pessoa idosa, né? Uma pessoa mais velha. Para quê? Para você conhecer um pouco da história do passado, né? Então, aqui, na página 301, você vai fazer com a ajuda de uma pessoa que está aí próximo de você, se você estivesse aqui na sala, você faria comigo. Então, você vai pintar de azul o que você acha que é um pensamento de faz de conta, certo? Você vai pintar aquilo que você acha que é um faz de conta, é um pensamento usado, criado, inventado, né, da imaginação. E de verde você vai pintar os outros tipos de pensamento. De azul, os pensamentos imaginados, criados, inventados, né? E de verde, os pensamentos, outros tipos de pensamentos, que são as lembranças e os sonhos. Aqui eu estou deixando um tipo de brincadeira de faz de conta, a criança com o papaizinho dela, né? Aqui, brincando na página 102 de faz de conta, né? Então, pensando sobre os pensamentos e descobrindo que o faz de conta é um deles. Mas será que ele é o único modo de pensar? O que você acha? Será que podemos ter muitos pensamentos diferentes? Podemos, né, gente? Então, você já parou para pensar se o pensamento que você tem sobre as coisas existe mesmo? Aquele tipo sobre as coisas que não existe? São parecidas ou não? Então, são alguns questionamentos que você irá fazer. E aqui a criancinha está brincando o quê? Ele, o pai, é o rei, dentro de um castelo que eles fizeram, construíram um castelo como se fosse uma cabaninha, né? No mundo imaginário, eles fizeram o próprio castelo. Temos outra criança aqui, né? No mundo imaginário, usando outra forma de brincadeira aqui, sendo um super-herói. Essa fase de criança, né,
É nessa fase que começam a diferenciar o mundo externo, né, o mundo de fora, e o mundo interno, né, que é a parte do mundo imaginário. Assim, as crianças controlam mais os seus sentimentos, né? As histórias são mais importantes. As histórias são muito importantes, pois os pequenos começam a dominar seus próprios medos e assombrações, usando as suas fantasias, né, o seu mundo imaginário. Então, faz de conta, ele é muito importante para o crescimento da criança, né, para a criança se tornar uma criança criativa. Quando ela está fazendo de conta, ela está imaginando, ela está inventando, ela está criando, né? Na página 302 tem uma atividade também que é para vocês realizar, que vocês vão desenhar os tipos de pensamentos que vocês gostam de ter, certo? Vão desenhar se é sobre animais, se é sobre brinquedos, se é sobre paisagem, vocês vão representar através de desenho. Tem também alguns questionamentos na página 303, né? Que é o pensamento, o que é pensar sobre as coisas que existem. Vocês sabem o que é pensar as coisas que existem? Já parou para pensar no que existe? Será que pensar nas coisas que existem é diferente de pensar de faz de conta, né? Então, são alguns questionamentos que vocês vão ser direcionados, tem um direcionamento na página 303 para fazer, né? E conversar com os colegas que estão fazendo parte da sua vivência nesses dias que nós estamos em casa, que vocês estão em casa, sobre as coisas que existem, sobre o que não existe, né? Como podem existir um dia, né? Como elas poderiam ser um dia, né? Como talvez existiam, como que era antigamente, né? Então, levar para o futuro e também trazer sua imaginação um pouco para o passado. Também são formas de pensar. Pensar no futuro como será e pensar no passado como seria, né? Tem outra atividade na página 303, onde vocês vão anotar o que você aprendeu ao conversar sobre o pensamento, né? Durante o longo desses capítulo 1 e 2, a gente está falando sobre os pensamentos, então você vai escrever um pouquinho do que você aprendeu. E aqui eu finalizo a nossa aula de filosofia com vários personagens do mundo imaginário da criança, né? São personagens que existem, mas que as crianças muitas vezes se pegam pensando no tipo de personagem que eles seriam, né? Quem nunca desejou ser uma menina que não desejou ser a Mulher Maravilha para voar? E os meninos que não imaginaram ser um desses personagens aí, tá certo? Então, são brincadeiras que faz de conta muito comum hoje em dia.